Bem-vindos a mais uma nova sessão da Conversa, hoje com o nosso querido Jorge Silva, designer de comunicação, diretor de arte, fundador do Ateliê Silva, designers, professor. Eu, entretanto, aproveito aqui também, porque acho que é importante que as pessoas tenham a noção do que é que o Jorge tem feito. Destacou-se na direção de arte de publicações como o Combate, o Independente e os suplementos Y, Língua de Folhas do Público, reunindo mais de 40 prémios da Society for News Design nos Estados Unidos. Em 2001 fundou o Ateliê Silva Designer, a partir do qual desenvolveu projetos de comunicação cultural e branding para instituições de destaque, incluindo a icónica Sardinha das Festas de Lisboa, criada em 2003. Foi diretor de arte do grupo editorial Leia e consultor artístico da Imprensa Nacional de Casa da Moeda. Enquanto investigador e curador, criou a Biblioteca Silva, coleção de ilustrações e impressos que documenta a história da ilustração portuguesa, e mantém o blog Almanac Silva, referência na área. Desta investigação nasceram publicações como a coleção D, editada pela Imprensa Nacional Casa da Moeda, e diversos catálogos de ilustração em cartoon para Abismo. Tem lecionado Direção de Arte e História de Ilustração na Faculdade de Belas Artes do Porto e participado em formações e conferências. É membro da Aliança Gráfica Internacional desde 2012. Bem-vindo, Jorge. Uma das perguntas que eu faço sempre aos meus convidados, o desafio com a Jância é o que é uma imagem? E tu disseste, uma palavra vale mais que 1000 imagens. Ou seja, o contrário do que disse Confúcio, que uma imagem vale mais que 1000 palavras e que uma palavra vale mais que 1000 imagens. Para ti, a palavra é o início de tudo, Jorge? No princípio era o verbo, não é? Exatamente. Digamos que eu aprendi até pelo meu percurso, muito à volta dos jornais e das revistas, portanto, num mundo editorial que vive essencialmente da palavra, eu aprendi a respeitar e a trabalhar com as palavras, com as frases, e depois tive também a benevolência de muitos companheiros de viagem em matéria de trabalho e de lazer, que me permitiram também trabalhar numa vertente das imagens feitas por palavras. Na realidade, estamos sempre a falar de imagens, mas a verdade é que sempre que eu possa, e tenho feito isso com muita regularidade e consistência, sempre que possível eu faço a capa de um livro ou de um catálogo sobre um artista visual, quer seja banda desenhista, cartunista, ilustrador ou até mesmo artista plástico. Sempre que possível, na capa o que temos é a imagem do nome dessa pessoa. E mesmo em temas que são muito visuais ou visualizáveis, eu gosto também de trabalhar com as palavras, com pequenas frases, nomes, e muitas vezes até com tipografias não muito exuberantes, são geralmente até bastante contidas. Eu transformo, eu gosto ou seja, eu aprendi a trabalhar com as palavras, criando-lhes uma espécie de apelo emocional que elas supostamente não deveriam ter, que as imagens podem ter. Sobretudo a fotografia, enfim, a ilustração também pode ter um apelo emocional, mas em parâmetros, digamos, de fruição estética, as palavras, nós estamos habituados a usá-las em contexto de comunicação escrita, quer em termos familiares, quer em termos de comunicação mídia, como jornais, mesmo que sejam digitais. Nós estamos habituados a lidar com as palavras como mera informação, mesmo que seja literatura, não é? Mas mesmo se a literatura tem um código ou tem uma interpretação, isso é muito metafórica, ainda assim continuam a ser palavras que são lidas e que fazem um sentido num discurso escrito. Aquilo que eu tenho feito ao longo dos anos, e já lá vão pelo menos uns 25 em que eu faço isso, é pegar nessas palavras e nesses nomes, e essa ênfase, essa escala que explode muitas vezes numa página ou numa capa de um livro ou de um catálogo, tem, no meu entender, pode ser um bocadinho crédulo, de criar uma emoção que, de certa maneira, já se perdeu e que nós gostamos de conferir às imagens. É verdade que se costuma dizer que há tanta imagem
que há um abuso de imagem que lhe relativiza, digamos, a força, não é? Ou a sua qualidade de comunicação. Certas imagens muito violentas ou muito bizarras podem ainda influenciar-nos e, digamos, dar-nos um apelo para a ação, não é? O cartoon, por exemplo, aliás, é construído nessa base. O cartoon, a caricatura. Mas o nome de uma pessoa, uma simples palavra, 2 ou 3, para mim são uma excelente matéria-prima de trabalho gráfico e eu trabalho-os com imagens, de facto. Sim, e agora não te querendo... E é por isso que eu faço essa provocação sobre uma palavra vale 1000 imagens. Não, e eu lembro perfeitamente quando tu fizeste a reconstrução da coleção do Saramago, dedicada a Saramago, portanto, tinham capas completamente diferentes, e tu criaste uma unidade cromática através, ou seja, os títulos, acho que não estou a errar, os títulos eram escritos por escritores que escolhiam o seu romance favorito, e criaste uma unidade de imagem através da palavra, ou seja, estou a sustentar tudo o que tu estás a dizer, que até foi bastante revolucionário, ou seja, para o que era estamos a falar do escritor, o único Nobel da língua portuguesa, e que de alguma maneira todas as capas tinham que ter imagens fortes. João, esse trabalho e esse tema não estavam no nosso alinhamento, não é? Sobretudo de imagens, mas eu acho que as pessoas têm uma ideia disso, não é? São capas que têm uma caligrafia única. Na realidade, quem faz as capas não é o ateliê, não sou eu, mas são os artistas. Inicialmente eram só para ser escritores, mas depois a Fundação decidiu alargar e temos capas feitas pelo Carlos do Carmo, pelo Cisa Vieira, pelo Chico Buarque de Holanda, pelo Sebastião Salgado, teu colega. Aliás, tive a oportunidade de assistir a isso e dizer ao Sebastião Salgado, vá lá, escreva lá mais uma vez a palavra Evangelho, porque ele tinha uma caligrafia difícil. Sim. E aqueles Gs e aqueles Js não saíam bem. Acho que não podemos perder tempo com o making-of dessa coleção que é extraordinária, mas é uma das minhas melhores ideias e criou um impacto emocional incrível, ou seja, é uma ideia gráfica, mas é altamente emocional, a partir das palavras. Não é pela caligrafia, podia ser feita por qualquer designer, aliás, num tempo em que as saudades do analógico e do artesanal fazem com que a gente escreva facilmente muita coisa à mão e renegar um pouco o computador, não é? A frieza do computador. Mas essas capas têm essa qualidade de serem feitas pelos amigos dele. E agora vejam a maravilha disto. Uma das piores disciplinas que um designer pode executar na sua profissão é exatamente fazer capas de livros. É horrível, é um dos trabalhos mais horríveis e mais mal pagos. Há exceções, obviamente. Um designer que está em perfeita consonância com um nicho de mercado ou uma editora especial, como acontece com a Tinta da China, ou com a Antígona, não tem grandes problemas. Mas para um designer que trabalha com as editoras mainstream, é um pesadelo. Pode ter que fazer 6 ou 7 capas da mesma coisa. Não há cão nem gato que não tenha uma opinião sobre uma capa de um livro. Agora imaginem o que é uma viúva, um administrador, um presidente, um diretor, um sobrinho, um tio, uma fundação, dizerem não gosto desta capa escrita pelo Cisa Vieira, não gosto desta capa feita pelo Júlio Pomar, e esta do Chico Buarque de Holanda, faça outra. Sim, claro. Os nomes são escolhidos pela fundação e pela família do Saramago. É aquilo que eu chamo de um crime perfeito, essas capas. Conseguimos fazer 40 e tal sem uma única rejeição. Eu diria que é um recorde do Guinness, mas sou suficientemente modesto para não era chatear aqueles senhores lá de Inglaterra a dizer olhem, fiz 40 e tal capas, a coleção toda das obras de Saramago, não houve uma rejeitada. Exato. A Irlanda, o Guinness, uma cerveja, tinha ideia que era Inglaterra. Exato. Não faz mal. Não tem recordes, mas devia. Vamos começar agora a ver as imagens que escolhemos para esta conversa e começamos com esta imagem incrível, ou seja, eu pergunto sempre também aos meus convidados qual é a primeira imagem que lhes vem à cabeça, qual das imagens, de alguma maneira. Não sei, envergonhar, podias perguntar o que é isto. Exato. Vocês sabem... Os velhotes, sabem o que é isto? O Jorge vai passar a explicar. Isto é uma história muito bonita, não é? Que envolve uma viagem, não é? Uma viagem... Muitas viagens, mas a ideia da viagem de autocarro, que eu vejo um menino pequenino de autocarro a ver a paisagem, uma praia, que era uma praia clássica, que entretanto já deixou de ser,
descer praia. Fala-me um bocadinho de que imagem é esta, Jorge, e como chegas a esta imagem? Nós éramos muito pobrezinhos. E então íamos à praia de Algés. Eu morava na estrada de Benfica e era bastante mais magrinho, para não dizer enfesado, do que aquilo que vocês veem hoje. E então precisava de apanhar muito sol e muito mercúrio das algas e não sei o quê, da água do mar, diziam os médicos. E então a minha mãe fazia o grande favor e esforço de me levar frequentes vezes. Íamos no autocarro 29, cortado por Monsanto, e parávamos na última paragem, Algés. Não dá para acreditar, mas aquilo era uma praia decente. Era uma praia boa, não é? Tenho ideia. Não íamos para o Estoril, para os Estoris, não é? De todo. Uma questão de classe, talvez, mas seja como for, íamos para Algés. Eu tinha um outro problema, para além do raquitismo, né? Tinha problemas respiratórios que vinham do meu nascimento, que foi bastante problemático, e nos primeiros anos de vida, ou seja, logo que eu pude ser operado, tiraram tudo aquilo que se pode tirar da garganta e do nariz. As amígdalas, e mais uma outra coisa qualquer, que agora não me lembro o nome, foi tudo. E então, os gelados da marca Rajá, mais tarde veio ser comprada pela Olá, devia saber até para fixar as datas. Sim, sim. Então eu comia muitos Rajás. Era um luxo permitido, apesar de sermos muito pobrezinhos, mas era um luxo permitido. À conta do estado de saúde da criatura, eu conseguia papar bastantes mais gelados do que era normal. E foi aí que começou, talvez, a minha compulsão de colecionador. Porque os gelados Rajá, agora os gelados já não têm bonecos. Sim, já vamos às coleções. Mas antes da coleção, Jorge, eu sei que tu, a partir daqui, tornas-te um colecionador, mas o que é bonito aqui é... Tu lembras-me um bocadinho aquele personagem do Montanha Mágica, do Hans, que vai para um sanatório para fazer tratamentos, não é? Vai ter com o amigo, era para estar uma semana e fica lá durante 7 anos. Tu quando olhas, e perde-se no tempo, tu quando olhas para estas imagens, para estas figuras, para estas tuas primeiras coleções, tu deixas de contar o tempo. Aqui para ti, o tempo não faz sentido. Faz todo o sentido. Faz? Sim, sim. Sobretudo, acho que passa muito depressa. E aliás, cada vez mais. Mas isso é uma outra história, não é? Mas voltando à praia de Algés, esta não é a primeira coleção que eu me lembro nitidamente de ter colecionado. Era uma de sinais de trânsito, de que tive a oportunidade de comprar alguns exemplares aqui há uns anos atrás a um colecionador, mas não os consegui encontrar no caos, na Babel de bonecada que é a minha casa. E a mais próxima, esta é de 68, portanto eu já tinha 10 anos. A mais próxima que eu encontrei foi esta, que se chama Pop Palino, provavelmente tem uma origem italiana ou espanhola. Portanto, é um conjunto de música pop. Estão a ver estes cabeludos, não é? Tipo Beatles. São bastantes mais, que isto é só uma seleção de meia dúzia, 5, mas a coleção com todas as cores e com todos os bonecos são aí mais de 100. Embora, digamos, a coleção completa de bonecos diferentes deve ser para uns 20 e tal. E eu tenho outras coleções, pois aconteciam outras coleções. Há uma extraordinária que... Bom, estes bonecos depois tinham se o pau do gelado tivesse prémio, a gente chupava o gelado, né, até ao fim e víamos se o pau tinha prémio. Se tivesse prémio, recebíamos um destes bonecos a cores, num plástico mais mole, mas bastante maiores, uns cabeçudos assim deste tamanho, que nós muito orgulhosamente depois exibíamos nas nossas casas, não é? Portanto, eu tinha-os na cozinha, eu lembro, por cima da chaminé. Isso já desapareceu tudo, mas lembro-me muito nitidamente dessas coleções, porque eu depois também as desenhava na escola primária, e até cheguei a vender alguns desses bonecos, onde estão hoje, nem imagino. Mas as primeiras coleções que eu fiz foram, de facto, coleções de brindes de gelados. É extraordinário, porque nessa altura os detergentes tinham brindes, bonecos, para dar às crianças. Tudo tinha bonecos. E essa relação. E porquê é que hoje não há? A coisa tornou-se mais prosaica, o consumo, não é?
por questões económicas, mas também porque há muito menos crianças. Há muito menos crianças. Enfim, não faz muita questão ter... Eu adoro o Perna de Pau, ainda como bastantes. É um clássico. O Perna de Pau, eu gostava que aquilo tivesse um boneco lá dentro. Não tem. Não tem. Gostava com o pau gelado, volta e meia. E se calhar é por isso que eu faço, desde há uns anos, tenho um costume terrível. Estou a pensar nisto agora, que é trincar os paus até ficarem em estilhas de madeira. Deve ser uma raiva qualquer que eu tenho, inconsciente, de já não verem, dos lados já não terem bonecos. Mas já lá vamos. E vamos passar agora à imagem 2, que é uma imagem também muito bonita do Sábado Popular e que tem este suplemento fantástico. Tu dizes, tu tens uma altura, e o Sábado Popular, que era quando o teu pai comparava sempre, não é, o Diário Popular, e trazia o Sábado Popular, e é a partir daqui que nasce esta tua grande paixão pela ilustração, pelo grafismo. Não tenho dúvidas nenhumas sobre isso. E do design. Portanto, o meu pai estava a criar um designer sem saber. Né? Eles estavam a léguas de saber o que era um designer. Aliás, nessa altura, estamos a falar ainda da década de 60, o design era uma coisa pioneira, até nem se chamava assim. O design de objetos e de ambientes, por exemplo, chamava-se estética industrial. A palavra design entrou mais recente. Não havia. Era o desenhador industrial. Começaram nos anos 70 depois, não é? Nos anos 70, nas Belas Artes, mas de facto não era assim, uma coisa que era praticada já desde o século XIX. O Rafael Bordal Pinheiro foi um dos mais extraordinários designers que nós tivemos, além de ser um fabuloso jornalista visual e um cartunista, e caricaturista também, era um extraordinário designer. Mas enfim, então o meu pai, guarda republicano, tinha um hábito, apesar de tudo simpático, que era trazer todos os dias para casa o vespertino, um dos 3 ou 4 que havia, que se chamava Diário Popular, que aliás, por onde andou o Francisco Balsemão. O Pinto Balsemão era um negócio de família, foi administrador do Diário Popular. Isto a propósito, enfim, de uma pessoa muito recente e que tem sido homenageada também, muito justamente. Eu acho que as suas primícias de jornalismo, não como jornalista, creio, foram exatamente ao leme do Diário Popular. Então o Diário Popular era um vespertino fantástico, com muita audiência, não era populista, não era um jornal de escândalos, não, pelo contrário, rivalizava com a Capital e com o Diário de Lisboa. Claramente a Capital e o Diário de Lisboa mais desalinhados com o regime. Este Diário Popular era relativamente neutro, penso eu, por aquilo. Eu tenho centenas de números que tenho colecionado, comprado ao longo dos últimos anos, sobretudo na Feira da Lada. E então eu adorava ver o Sábado Popular, sobretudo, mas até os suplementos de quinta-feira, que era o Volta ao Mundo, e todos eles tinham bonecos, ilustrações e cartoons de um dos maiores ilustradores que nós tivemos, José de Lemos, cartunista também, o homem que tinha uma rubrica diária chamada Riso Amarelo, talvez vocês se lembrem. Eu já fiz um livro e uma exposição sobre ele, aqui há uns anos atrás. E então, este José de Lemos era um tipo fascinante, que dedicou toda a vida ao jornal, começou no primeiro número dos anos 40 e esteve até ao último número dos anos 80 ou princípios de 90, quando o jornal fechou, quando a família Balsemão depois o vendeu a um grupo qualquer. Mas então, aliás, corrigindo, o Balsemão vendeu-o antes, mas o jornal depois foi definhando até se extinguir. E então eu adorava ver estas impressões a 2 ou 3 cores diretas, em papel de jornal, muito mal impresso, e depois aqueles títulos extraordinários, com tipografias que eram desenhadas. Não direi que fosse pelo José de Lemos, mas havia várias espécies de designers a trabalhar nos jornais nesta época que faziam estes desenhos tipográficos para rubricas e para títulos. A Bola, por exemplo, tinha uma quantidade inacreditável disto, de outro género, não é? Sim. E eu babava com isto. Talvez, e estamos a falar a partir dos meus 7, 8 anos, quando eu já conseguia ler alguma coisa, mas eu não lia propriamente o jornal. Eu via os bonecos, via as anedotas e via uma outra coisa extraordinária.
que se chamava Pif Paf, de um grande cartunista brasileiro, cujo nome agora me escapa, mas a Cristina Sampaio se lembra-se dele. Lembras de Cristina, não? Pif Paf. Bom, eu adorava aquilo. Tinha um humor absurdo, claramente anti-ditadura no Brasil. Portanto, era brasileiro, né? Portanto, aquilo era importado para cá. Ou seja, era engraçado porque estes jornais, mesmo o Diário de Lisboa, que era claramente contra o regime, e a Capital também, curiosamente, mas obviamente tinham que baixar a bola e tinham que andar ali num mainstream editorial, não é? Que não fizesse muitas ondas. Curiosamente, o Diário Popular comprava os direitos do Pif Paf. Claro. Milor Fernandes. E aquilo era semanal, e então, de certa maneira, como ele era muito cínico e era claramente um tipo alinhado contra, ou desalinhado da ditadura no Brasil, de certa maneira havia um cheirinho, né, de contestação nessa rubrica. E, portanto, eu talvez me tenha tornado designer por causa disso. E é por isso é que nos levas aqui à imagem 3, que é muito bonito, que é o teu caderno de tipografias, onde tu cortavas e alinhavas os alfabetos recortados de jornais e finalizavas à mão. Tal como diz o provérbio, a necessidade aguçou o engenho, Jorge, tu aqui criaste o teu livro de normas, começaste a criar o teu, eu diria quase o teu livro de trabalho. Eu não me queixo da minha vida, não me queixo do meu passado e não me queixo dos meus extraordinários pais, que já estão mortos, falecidos. A minha mãe recentemente, no princípio deste ano, não me queixo daquilo que eles fizeram por mim e pela minha irmã. O sonho da minha mãe era que eu fosse doutor e tirasse um curso superior. Isso nunca aconteceu. Andei 6 anos nas Belas Artes e nunca passei do 3º ano. Mas isso é outra história, que não temos tempo. Mas pronto. E quando eu tinha a possibilidade de me tornar doutor, por mérito ou qualquer coisa, já ela não estava em condições de apreciar isso mentalmente e, portanto, também senti-me desobrigado agora de andar a correr, a ter aulas, sabe-se lá onde, né? Para tirar um canudo e não sei o quê. Claro. Mas então, havia um contexto familiar, social e cultural, enfim, relativamente modesto. Ou seja, já havia letras de cálculo, mas eu não sabia que havia letras de cálculo, eu não tinha acesso a elas. E, portanto, o que eu fazia era recortar letras dos jornais, nomeadamente o Diário Popular, que era o jornal que eu tinha ali todos os dias, e então fazia alfabetos dos anúncios, daqueles títulos que vocês viram, etc. Fazia alfabetos. E depois as letras que faltavam, e faltavam sempre letras, eu tentava depois, enfim, desenhá-las assim. E tenho muitas neste caderno, onde tenho também desenhos de coisas do Asterix e do Lucky Luke, que eu copiava nas bibliotecas públicas, nesta altura. Estamos a falar de 72, 73, portanto 58, 68, tinha 15, 14 anos. Estava no industrial, não tinha chegado ainda a António Rui, e então fazia isto. Eu tenho imensas páginas com vários alfabetos. Para mim era um desafio também adivinhar como é que podia ser o desenho das outras letras que faltavam. Talvez seja aqui também uma queda, que a gente diz uma queda, uma inclinação. Porque da família, de facto, não veio inclinação nenhuma para nada disto, mas acabei por ser uma espécie de autodidata a partir de coisas muito rudimentares. E estou de acordo sobre a necessidade de aguçar o engenho, neste caso. E depois, isto leva-nos a realmente, isto não é porque o que estás a dizer é que não passaste o 3º ano na Escola Superior de Belas Artes, que é a Casa do Prazer. Portanto, isto é um trabalho que foi, se não me engano, foi-te encomendado pela disciplina de design, para um trabalho de sinalética. Eu estou a ver os seus colegas a fazerem coisas com sinalinhos de trânsito, de estradas e tal. Aeroportos. E de repente vais fazer Casa do Prazer. Pronto. Como podem reparar, eu faço questão de ter sempre alguma capacidade de provocação, inclusive no trabalho, e de humor também. Isto também é um exercício de humor, não é? Podemos ser. E, portanto, enquanto os meus colegas da disciplina de design, que era dada por um grande professor, que foi professor de quase toda a gente, várias gerações, o José Brandão, que era um cara de pau, mas foi uma extraordinária personagem deste meio do design, e que formou centenas de designers nas Belas Artes de Lisboa. Portanto, ele dava um trabalho de sinalética,
E enquanto os meus colegas escolhiam um aeroporto, ou uma gare de comboios, ou uma coisa qualquer assim, eu escolhi uma casa de pecado, um prostíbulo, uma casa de prostituição, que era chamada-lhe a casa do prazer, não era assim uma coisa sórdida. Não é? E então tenho cerca de 12 bonecos destes, aqui só estão a ver 2, em que à porta de cada quarto ou de cada sala estava um pictograma que tem um ar um bocadinho retrô, meio este lado art déco, que na altura, estamos a falar, portanto, princípios dos anos 80, eu tinha saído da tropa nessa altura, tinha conseguido chegar às Belas Artes graças à passagem administrativa em Geometria Descritiva, no 12º, e, portanto, consegui chegar às Belas Artes graças a isso. Claro. E chegas às Belas Artes, fazes isto, e este trabalho chegou a ser exposto aos Jorge? Sim. Com os dos teus colegas? E uma das... havia uma exposição de fim de curso numa daquelas salas que dá para o pátio, um pátio exterior, mas dentro da escola, junto à cantina, não sei, havia uma sala de exposições, iam os trabalhos, enfim, mais relevantes do curso de design, e lembro perfeitamente que o diretor da escola era um tipo simpático, mas também palerma, chamado Ferreirinha, exatamente, eu ia dizer Figueirinha, Ferreirinha, né? E eu lembro perfeitamente do Zé Brandão, que é um tipo com o seu 1,80 m, pôr-se à frente do pilar onde estava pendurado para ele não ver isto. E o Zé Brandão, que morreu aqui há coisa, acho que foi este ano, tenho ideia, foi este ano já que ele morreu, José Brandão, de me ter cobrado várias vezes ao longo destes anos, em que já não era uma relação de discípulo, de aluno e professor, mas de colega de trabalho, de ele dizer, não se esqueça, ele era assim, ele era um cobrador de fraco, o José Brandão, não se esqueça que eu nunca lhe censurei esse trabalho, e eu insistia em que fosse para a exposição. A verdade é que ele se meteu à frente dele quando o diretor passou, né? Mas pronto. E consigo guardá-lo, e tenho, não é? Portanto, é uma daquelas peças que eu tenho um grande carinho. Tu achas que um criador, um designer, um pintor, um fotógrafo, um artista tem que ter uma necessidade de provocar, tem que ver o mundo com outros olhos, portanto, há uma necessidade inata em provocar? Não tem nada. E sim, diz-se e tal, o artista bom é um artista que provoca revoluções, rupturas, mudanças, fraturas, etc. Uhum. Sim. Eu acho que no meu caso, e sim, isto não é um divã que está aqui, não é? Mas eu diria que era também uma raiva que eu tinha interior, que se manifestava por humor, vejam só, em relação a tentar escapar daquele sufoco da família, do meio social e cultural onde eu tinha crescido, que era abanar um bocadinho o sistema, não é? Portanto, era um bocado isso, era também a minha necessidade de respirar fora d'água, não é? De vir cá acima e respirar assim umas golfadas de ar bem fortes. Eu acho que é mais isso, não é? Depois tornou-se um bocadinho disciplinar, no sentido do design, coisas até que podemos ver aqui mais à frente, ou seja, o humor. É preciso ver que depois dos bonecos dos gelados, das carteiras de fósforos, dos bonecos das pastilhas elásticas, dos bilhetes de comboio, de metro, de elétrico e tudo isso que eu colecionei na minha infância e adolescência, os kits de montar. Olha, só para teres uma ideia, eu colecionei durante muitos anos kits de montar. Já depois do 25 de Abril e depois de um passado até relativamente tumultuoso como militante político. O que é que eu colecionava de kits de montar? Aviões alemães da Segunda Guerra, alemães nazis, tinham a suástica. A suástica. Eu não queria saber dos aviões americanos, estava nos antípodas disso, não é? Portanto, eu era um militante trotskista nos primeiros anos, depois também um militante gráfico do Partido Trotskista. E não te querendo interromper, íamos passar agora essa imagem do combate. Com esta... Foi sem querer esta minha alusão. Sim, foi sem querer. E eu aproveitei para mudar de imagem. Porque tu também dizes que sentiste aqui uma espécie de alquimista, que transformavas... latão em ouro. Latão em ouro. O que é que era o latão? Era a ortodoxia escrita dos camaradas do PSR. O partido do Sr. Louçã, o partido trotskista, e que por essa altura não tinha assim uma grande expressão pública, né? Mas já tinha as suas causas fraturantes e tinha uma certa abertura. Eu tenho de sempre ser grato, sobretudo ao Francisco Louçã, por ele me deixar fazer estas coisas.
porque os artigos eram intragáveis. Sobretudo os artigos sobre feminismo, sindicalismo e internacionalismo proletário, sobretudo da América Latina, eram um tipo de cortar os pulsos. E eu nem li os artigos, ou li assim um raspão. Por essa altura já não tinha militância de célula nem nada, tinha-me incompatibilizado com aquela visão dura que tinha o Louçã também na altura, mas enfim, toda aquela elite dirigente do partido. E até porque eu já tinha, enfim, logo a seguir ao 25 de Abril, eu tive vários controladores políticos, ainda quando estava no Industrial e depois na António Arroio. Enfim, estava vacinado também contra aquela malta, né? E então, mas tenho que agradecer a razoável abertura real exatamente dos dirigentes do PSR. Era só aquilo que eu fazia nas costas deles, altas horas da noite, neste jornal que era quinzenal ou mensal, né? E isto é uma série, foi aqui que eu comecei a alforria gráfica, digamos, como diretor de arte e ilustrador, foi aqui, em 85, 86, quando eu fiz uma série, que era uma série temática, de vários números, com animais, com retratos, pictogramas e sinalética, vocês viram, não era só a Casa do Prazer, também ia buscar coisas de casa de banho. É isso que eu ia dizer, a experimentação e o humor é o leitmotiv, é o motor criativo do teu trabalho. Jorge, sempre foi a experimentação aliada ao humor. Sim, é assim, é difícil. E isso agora para entrarmos... É assim, não quero ser pretencioso e dizer, fui um tipo... Não, quer dizer, fui um tipo mediano, sou um designer mediano, digamos, não é? Mas quer dizer, mas eu tinha sempre esta compulsão para a paródia. Não és mediano, porque eu agora aproveito para passar para aqui para esta primeira página do Y, Matilde, ia pedir, aliás, pela questão do acaso, mas é que eu acho, e eu até trouxe aqui uma frase muito interessante do Cruzeiro Seixas, um artista surrealista português, já não está entre nós, que ele diz que o acaso não existe, e daí tem muito a ver com a experimentação, e é por isso é que eu acho que tu sempre associaste muito bem, e eu lembro de trabalhar contigo no Independente até à exaustão, o corte, a experimentação, a ideia de quando nós até mesmo pegávamos em fotografias, não era mal, mas para destruir, aliadas a um humor. E tu tens aqui esta capa aqui do Y, que ganhou um prémio da Society of Graphics no Design, em que tem um bocadinho a ver com isso. Ou seja, tu falas no caso, eu lembro que estamos a falar desta capa, mas tu disseste, começaste a digitalizar a imagem, depois foste ampliando. Fala-me aqui um bocadinho disto. Em 99 eu sou convidado pelo público, estava, portanto, na viragem do século, não é? Eu tinha acabado de sair do Independente, né? Já não aguentava mais novos diretores e mais mudanças naquele jornal, e então sou convidado pelo José Manuel Fernandes para fazer o design de 2 novos suplementos, o Y e 1000 folhas. O Y era o da música, do teatro, do cinema, o 1000 folhas era o parente fino, era o irmão fino deste, que falava da literatura, do jazz, da música clássica, do design. O 1000 folhas era o meu preferido, porque foi um suplemento altamente ilustrado e com premissas muito interessantes, mas não temos tempo aqui de falar. O Y não, o Y vivia sobretudo, parasitava basicamente a indústria discográfica e os estúdios de cinema, que lhes forneciam fabulosas fotografias e, portanto, não era preciso fazer bonecos, não era preciso fazer ilustrações. Raramente o Y teve, nesses tempos, ilustrações. Não é? O Y tem uma história muito engraçada, porque andámos às voltas. Aliás, ele está a fazer uma efeméride agora, e até vão mostrar as primeiras páginas, etc., destes anos todos que ele teve. Estamos a falar para aí de 25 anos redondos. Mas então, isto começa em 2000, penso eu, não sei se conseguem ver aí a data. Este é das primeiras, é para aí da 3ª ou 4ª semana. E então, eu nessa altura não conseguia paginar, porque isto era feito em InDesign, e eu era um nativo já esforçado do Quark Express, programa de paginação de referência dos designers, ainda nessa altura, mas já havia o InDesign. E eu não conseguia mexer nos computadores.
que para mim era terrível. Estar a assistir ao pé dos paginadores, dos designers do jornal, a vê-los paginar e as mãozinhas a mexer e eu não conseguia fazer nada. Bom, e então, eu lembro perfeitamente desta página do Y, que era eu, o Vasco Câmara e o Hugo Pinto, que era o paginador, o designer, um tipo novo, um rapaz bastante novo. Eles importam da fotografia, ou por outra, da digitalização, importam a imagem da Marlene, e a imagem eu tinha mandado fazê-la muito grande. Portanto, isto é uma caixa de imagem, não sei, enfim, alguns de vocês entenderão, outros talvez não tanto, mas pronto. A gente importa as imagens com o rato e as teclas do computador para dentro de uma caixa. E ela vem ao natural, como está. Se é uma imagem de 1 metro, a gente só consegue ver um bocadinho e depois encolhe até ao formato da coisa. E a ideia, obviamente, era ter a cabeça toda da Marlene. Não me tinha passado nada pela cabeça. E, portanto, o primeiro clique do computador, do paginador, a imagem aparece assim. Já tinha o título ali em cima, a tipografia destes 2 suplementos era muito plástica e muito elástica, e tinha sido uma das novidades que eu tinha introduzido no design destes suplementos. Ou seja, não era sempre igual. E então nós ficámos os 3, eu, o editor, o Vasco Câmara, que ainda hoje é editor do Y, agora chama-se assim, e também o paginador, ficámos a olhar para aquilo, olhámos uns para os outros, e a conclusão foi quase telepática, que é, fica assim. Foi a concurso do SND, americano, e ganhámos uma medalha de ouro. Medalha que é apenas um papelinho A4, chamava-se medalha, mas não era medalha. Né? Medalha de ouro naquilo que eram os Oscars do design de jornais e seus suplementos. Né? E, portanto, é uma capa notável, porque é o exemplo não pensado, ou seja, acidental. E eu sou muito bom, até para compensar as minhas fragilidades, as minhas fraquezas e até eventualmente alguma preguiça, eu sou muito bom a tirar partido do acidente e do acaso. Exato. É o que estás com o problema. Muitas vezes, quando a gente scrolla num programa de paginação um título, umas letras, aquilo fica em negativo. A ferramenta do scroll, com o rato, aquilo fica no contrário. Eu às vezes fico a olhar para aquilo e dizer, epá, fica muito giro assim. Há design, volta e meia, vemos designs em que a malta tira partido dessas coisas, não é? Uma espécie de metalinguagem gráfica, não é? Com o próprio sistema, não é? Revelando as habilidades do sistema. E eu gosto muito disso. E, portanto, na minha vida gráfica, há muitos casos assim. Eu estou muito feliz, não é? Às vezes também há, enfim, problemas, mas, no geral, eu estou... vamos lá ver. Eu gosto de pensar nisto como uma humildade, que é, não tenho os pés aparafusados ao chão. Sou capaz, perante uma situação nova, há um limite para a nossa elasticidade emocional, intelectual, não é? A gente envelhece sempre. Mas, ainda assim, consegui uma certa elasticidade de, apesar de ter uma ideia pré-fabricada ou feita sobre aquilo, ser capaz de, a favor do vento, apanhar aquilo e dizer, vamos fazer isto assim. Ainda hoje eu pratico isso. Eu acho que é uma das tuas grandes capacidades, és um grande ouvinte, continuas a ser um grande ouvinte. E daqui passamos para a sardinha, e para este projeto extraordinário da sardinha. E é a sardinha japonesa que tu escolheste. Queres-me falar aqui um bocadinho desta criação do outro dia, da história da sardinha e do impacto? Vou tentar resumir. Todos os anos, a EGEAC, que é uma empresa pública que tutela alguns dos equipamentos culturais de Lisboa, nomeadamente as festas da cidade, também monumentos e etc., vários museus e monumentos, mas também eventos. Todos os anos a EGEAC fazia um concurso entre, enfim, os designers mais na moda ou mais notórios e notáveis para fazer a imagem das festas desse ano. Isto foi em 2003. E então, em 2003, calhou a Silva Designers. E então, o que é que aconteceu? Pediram-nos uma proposta, aí, com muito pouco tempo, em um mês, enfim, das festas, ou assim, muito curto, e aquilo era só para durar um ano. Era só para durar um ano. Era descartável. Fazia aquelas festas e acabou. Pronto.
Eu, por essa altura, andava sempre com a máquina a tiracolo, uma Olympus, daquelas, como é que se chama, compactas, e fotografava tudo, o lixo, beatas, coisas no chão. Não sei se foi por influência do Bruno Portela, que também tinha assim umas pancadas dessas. Mas o caso dele era mais escabroso, né? Porque ele fotografava cadáveres de animais no meio das estradas. Né? É mentira? Ah, bom. E então, para mim era relativamente fácil eu fazer capas de revistas e de jornais e coisas assim, ou de livros mesmo. Eu tenho um livro da Câmara de Lisboa sobre mobilidade que tem os sapatos todos da família Silva da época. Da Alice Cheirinhas, da minha filha, da nossa filha em comum, Clara, mas também da enteada Camila. E então são os sapatos de diferentes tamanhos a fazer uma capa. Eu fazia muito essas coisas. Já não era propriamente uma provocação, mas era claramente um apelo emocional que eu procurava sempre. Isso preocupou-me sempre no design. E então, não achei melhor ideia do que pegar na sardinha para fazer dela a imagem das festas da cidade. Então, comprámos 1 quilo delas na Ribeira, pegámos numa ou calhas, porque elas são todas iguais. É o bicho mais estúpido e mais inexpressivo que vocês possam imaginar. Uma vez, um ano depois, nesta saga das sardinhas, ainda abri a boca de uma delas para um cartaz que era sobre o fado e arrependi-me logo. Esse cartaz existe, mas eu arrependi-me logo. Nunca mais abri a boca à sardinha. Ficou assim de jeito tipo Andy Warhol. Foi ao scanner, uma sardinha, mal cheirosa já, e digitalizámos, ficou um alto contraste, depois pintámos com cores e durante alguns anos era essa a imagem das festas. Só mudávamos a cor de ano para ano. Entre o olho, uma diferença entre o olho e o corpo, e estávamos muito longe de imaginar que aquilo ia ser o sucesso que foi. O sucesso foi de tal ordem que os turistas iam muito frequentemente, não havia o boom turístico que há agora, imaginem, se fosse agora então era um disparate, mas na altura eles já se deslocavam à sede da EGA, ali junto ao castelo, para pedir sardinhas, porque faziam faixas, as faixas eram roubadas e depois acabavam nas varandas de particulares ou até como cortinas de duche, sei de casos reais disso, e mais, até alguns dos meus colegas designers me deram os parabéns por essa recriação da sardinha. Ora, mais depressa entre um camelo e uma agulha do que um designer faz um elogio da obra de um rival ou de um outro designer. Né? Portanto, isto foram tudo sinais de que aquilo bateu, mas eu achava que aquilo era para acabar. Mas a EGA não entendeu isso. Arranjou-nos uma avença e ainda levei um valente puxão de orelhas de um quadro da EGA, porque fui dizer para um programa de entrevistas da Ana Sousa Dias que acontecesse o que acontecesse, no ano a seguir eu nunca faria sardinhas. Estava no segundo ano das sardinhas e já estava ali armado em parvo a dizer que não ia fazer mais sardinhas, porque era ridículo para um designer de formação académica como eu, apesar de não ter tirado o curso completo, estar a copiar-me, né? Burro. Bem burro, né? A verdade é que as sardinhas vieram até hoje e foram-se sofisticando e foram-se complicando. Passados uns anos, e este foi o primeiro ano, a propósito de um ano europeu da interculturalidade, eu lembrei-me de uma coisa que é, as sardinhas deixam de ser todas iguais e passam a ser diferentes. E esse primeiro ano ainda foram todas feitas no ateliê. Esta foi feita pela Elizabeth Gomes, é a sardinha japonesa, mas depois havia outras sardinhas também. Havia, aliás, uma sardinha muito estúpida. A sardinha africana tinha pele de zebra, o que é assim um folclore um bocadinho foleiro, visto pelos olhos de hoje. Mas pronto, o que é certo é que continuaram a ter um grande sucesso. No ano a seguir foram designers e ilustradores a fazê-la. No ano a seguir, 2010, foram só ilustradores. E tudo isto a ganhar balanço para aquilo que aconteceu em 2011, que é todo mundo faz sardinhas, pode fazer sardinhas com um concurso público. Epá, e já se contam para aí em 60 mil as que foram feitas desde essa altura, com premiadas também, e com muitas sardinhas do estrangeiro. Vão para aí para cerca de 140 países que já tiveram artistas, ou amadores, ou profissionais, que concorreram ao concurso da sardinha. E todos os anos ganha sempre um estrangeiro.
Eu, por causa da sardinha, lembro-me aqui de uma epígrafe do Saramago, para voltar ao livro do ensaio sobre a cegueira, onde toda a gente fica cego, em que ele diz: se podes olhar, vê; se podes ver, repara. Tu achas que o trabalho de um bom designer é entender o mundo onde vive sem perder a memória do passado? Ou seja, porque a sardinha tem tudo a ver com memória. A sardinha, tirando o bacalhau, tem esse lado que nós tínhamos falado, de emoção, de rir. Tu achas que é isso? Tem que haver essa ligação? Tem, de certa maneira. Nos primeiros anos eu pensava que o sucesso da sardinha se devia ao facto de ser o eco, a memória de uma experiência gastronómica fantástica. Uma sardinha gorda, estaladiça, a pingar gordura no pão, mais um litol. Mas quando fomos para o concurso, percebi que o sucesso da sardinha era outro. Era o facto de ser um divã psicanalista, como eu gosto de dizer, não é? O facto de ela não ter pernas nem braços faz dela um contentor interessante para pôr lá dentro o que nós quisermos. A única exceção é que a barbatana caudal é muito difícil de trabalhar. Geralmente a malta faz uns pezinhos, ficam sempre muito atrofiados, né? Uma coisa, pronto, um bocado deficiente. Mas no geral, aquilo que têm sido estas dezenas de milhares de sardinhas feitas são, mais uma vez, uma espécie de transposição do melhor e do pior que tem a natureza ou a alma humana metidos dentro desta forma. É sempre uma memória. Nos primeiros anos do concurso, o regulamento dizia expressamente para contemplar basicamente o quê? A cor local, folclórica. Ou seja, havia centenas de sardinhas Cacilheiro, centenas de sardinhas de Santo António, até do Galo Barcelos. Essas nunca ganharam o prémio, mas algumas eram bem bonitas. Não é? Meter um Galo Barcelos dentro de uma sardinha é uma coisa notável e uma vingança contra o Galo Barcelos. Não é? E, portanto, essa passagem, essa transformação lenta, gradual e muito suada da sardinha como um símbolo de Lisboa, vamos só ficar por aqui, não vamos dizer que é um símbolo do país, não sei o quê, o Galo Barcelos ainda anda aí, né? Mas a verdade é que tem muito a ver com essa capacidade dela de mostrar coisas. Ela tornou-se uma sardinha repórter. Lembro perfeitamente do ano de 14, morre o Eusébio e há aquela crise com os quadros do Miró em Serralves. Apareceram uns 15 Eusébios e uns 15 Mirós em Sardinha. Ou seja, quando foi da Troika, apareceram imensas sardinhas que tinham só as espinhas, ou até a gente a dizer coisas feias. Não é? Ou seja, a sardinha acabou por ser, e ainda hoje é, um relator do mundo. Portanto, também um reservatório de memória. Não é? No caso, por exemplo, as sardinhas da pandemia são notáveis. Nesse ano, no 2020, 3 delas referiam-se claramente à pandemia. Não é? Ou seja, aquilo causou um grande impacto na vida das pessoas e depois houve essa transposição para isto. Não é? Uma sardinha que é a memória de um tempo. E, portanto, as sardinhas folclóricas, de elementos tradicionais, castiço e não sei o quê, ficou lá um bocado para trás. E depois havia, obviamente, imensas pancadas mentais que a gente podia facilmente deduzir das sardinhas que apareciam na EGEAC todos os anos. Não é? Muito bem. Algumas seriam provavelmente pessoas com quem eu não gostaria de cruzar à noite aí numa esquina. E falar de pessoas que não gostarias de cruzar, passamos aqui para esta série onde não lias o humor à inteligência, e que eu lembro perfeitamente quando querias o ateliê, querias esta coleção de postais, lá está, voltamos à provocação, ao humor, e que isto é muito interessante. 2011 vai ser o ano dos Silvas, não é, senhor? Portanto, este cartão é de 2010, do final do ano. Era um cartão de boas festas, se quisermos, ou de ano novo, e estava claramente a prever aquilo que já era óbvio para toda a gente, que é o Cavaco Silva ia ganhar as eleições. Não é? E como ele é Aníbal, mas também é Silva, eu pensei que podia aproveitar um bocadinho a boleia dele e fiz este postal. Curiosamente, foi muito apreciado como um exercício de humor, mas houve alguém, eu já não me lembro do nome, mas ia até jurar que está nesta sala,
que ainda não achou muita graça a isto. Foi? É verdade. Mas vamos passar isso à frente. Bom, mas então, isto é uma segunda vida destes postais. A primeira foi ainda pelo correio. Fizeste vários, eu lembro que fizeste vários. Eram divertidíssimos e eram claramente para caçar trabalho. Ou seja, porque eu abri o ateliê muito tardiamente na minha vida, não é? E foi o contragosto, porque eu não queria abrir um ateliê de design, não é? Já eu estava a prever as agruras e desgraças que me iam acontecer ao longo destes 25 anos. Não é? Mas eu não queria mesmo, eu dava-me bem como, digamos, um profissional liberal, avançado, ou enfim, ou freelancer, não é? Mas então, esta é já uma segunda vida, passados uns anos, de postais que todos em vermelho, com esta tipografia, muito simples assim, em que eu aproveitava um bocadinho que se estava a passar à minha volta. As crises políticas, essas coisas, tentando fazer Depois eu tinha sempre esta assinatura, design editorial de excelência, ou outra assinatura qualquer. Eram postais promocionais do ateliê. Nesta altura já toda a gente gostava, eu lembro-me de pessoas terem pena de eu não continuar a fazer postais, porque os tinham geralmente afixados da primeira série nos placares dos seus escritórios ou ateliês. Aqui estes são todos digitais já. Mas iam pontualmente, durante vários anos, foram pontualmente para a casa de toda a gente. Lembro-me de um fantástico que se chamava Rebarras, e que eu fiz sobretudo para o mercado espanhol, que era sobre design de jornais e revistas. Eu estava danado, isto foi depois do Público, estava danado, porque os diretores e os editores das revistas e jornais portugueses iam facilmente à Espanha comprar o redesign dos seus periódicos, né? E tinham razão para isso. Os espanhóis são muito bons nisso, não é? Aqui há 20 ou 30 anos atrás, ou há 15, melhores ainda. Mas o Rebarras era a dizer que era qualidade ibérica, preços portugueses. Era fantástico. Andei imensos para a Espanha. Querido Jorge, de Rebarras passamos aqui para o Almanac Silva, que é um dos seus grandes projetos de paixão, onde tu falas sobre a ilustração portuguesa. Fala-me um pouco do Almanac Silva, ou seja, todos vocês podem ter acesso ao Almanac Silva através da internet e podem almanacsilva.wordpress.com. Exato, podem-se perceber de todos os posts e de todo este trabalho brutal que tens andado a fazer. Tu escolheste aqui estes 3 planos, sim, se não me engano, 3 grandes ilustradores. Mas o que é que tu pretendes aqui, basicamente, com para já, o Almanac Silva? A minha sanidade mental. É assim, eu vejo isso em muitos designers mais antigos do que eu. É fácil ganhar um azedume contra o mundo, contra o sistema, os clientes, as instituições culturais, as empresas. Geralmente um tipo acaba a vida de designer muito amargurado. E eu vi exemplares disso na minha vida ao longo dos anos e pensei, mas isto não pode acontecer. Ou seja, o meu tempo vai passar, vai haver uma altura em que eu não consigo dar uma imagem ao mundo, nem o mundo se vai refletir em mim, e eu vou ser um designer velho e amargurado. Eu começo a ser um designer velho e amargurado por outra razão, é que não me consigo livrar do design. Apesar de já estar reformado. Ainda trabalho mais do que trabalhava antes, mas isso é outra história. Agora, a verdade é que esta coisa do colecionismo que eu sempre tive, e que depois se começou a fixar, desde há 15 anos esta parte, só na ilustração editorial, no cartoon e em papelada, vária, está-me a dar, digamos, uma segunda vida em que eu ainda posso ser útil a alguém, à sociedade em geral, com muito prazer meu, não sou assim tão filantropo, ou seja, gosto muito de fazer isto, e vai-me livrar dessa queda, que é fatal e quase obrigatória na vida de um designer. Quer dizer, não temos mais vida como futebolista, mas apesar de tudo, há um tempo para nós sermos uns grandes criadores. Depois a partir daí gerimos um pouco aquilo. E sou um tipo muito excepcional em que consegue continuar a ser um vanguardista e um criador notável. Não é? Portanto, eu tenho respeito pelas minhas limitações, não é? E, portanto, esta história de eu me ter tornado um investigador
e um historiador amador de ilustração e cartoon tem a ver com isso. É eu prolongar até mais à frente um trabalho que para mim é útil, que me é muito agradável, mas que também tem a ver com o meu passado. Como designer, como ilustrador também, que fui durante alguns anos, e como diretor de arte de ilustradores. E eu tenho algum orgulho nisso também. Não fabriquei ninguém, mas ajudei gente a manter o seu rumo ou a amplificar o seu rumo. Não é? E, portanto, isto é também um tributo a essa vida. Escrevendo como um jornalista ou um cronista escrevem, melhor ou pior, isso agora é discutível, mas com textos muito curtos e muito disciplinados, em que eu vou contando pequenas e grandes histórias sobre a história da ilustração portuguesa desde o século XIX até o século XXI, sobretudo o século XX. E nem sempre são as coisas mais fantásticas. Eu, por exemplo, ainda não tive coragem de falar aqui, após 170 posts, ainda não tive coragem de falar, por exemplo, do Almada Negreiros, que foi um grande ilustrador também. E tenho tudo preparado um dia para fazê-lo. Mas já me atrevi com o Lima de Freitas, porque eu tinha muito respeito também, e outros assim, o Cândido Costa Pinto, por exemplo, que têm uma vida maior como pintores ou artistas plásticos, e enfim, não fica fácil para mim, que não sou um historiador da academia, não é? Nem tenho o treino da academia na história da arte para falar sobre essa malta, não é? E, portanto, mas já falei de grandes vultos da história da ilustração, mas acho que também conto histórias ridículas, pícaras, coisas até foleiras, digamos, que um académico não seria capaz de historiar porque acharia que aquilo não era digno. Muito bem. E daqui passamos para as tuas grandes outras paixões, ou estas que têm a ver com estas coisas, lá está sempre a própria o Kung Fu, não é? E o Bruce Lee, e depois o Ed Wood, o pior cineasta do mundo, aliás, que o Tim Burton fez um filme aqui que ia estrear o Bela Lugosi. Já me ideia. Porque esta paixão. Portanto, o Kung Fu, se calhar até te lembras daquela série que estava na televisão, que era aquela. Sim, o cowboy. Assim, não, o Kate Carradine, assim, carequinha, como o Kate Carradine, que andava pelo deserto e não sei, que era o Kung Fu. E depois o Bela Lugosi. E porquê esta. É assim, podias ir para um cinema. Perante tão seleta audiência, eu tenho vergonha de passar por um canastrão cinéfilo, ou um cinéfilo canastrão. Mas vamos lá. Eu tenho anos do Palácio Foz, nos anos 70, onde ia ver aqueles filmes do Fellini, do Pasolini, tudo e mais alguma coisa. Aqueles nórdicos, né? Enfim. Mas sempre gostei, como até em outras coisas das minhas coleções e tudo, gostei de alguma bizarria, alguma coisa um bocadinho, não é contra a cultura, que isto depois acaba também por entrar dentro da cultura, até erudita, não é? Como aconteceu com este desgraçado do Ed Wood. Completamente. Bom, e havia uma altura, nos anos 90, sobretudo, até eu constituí família, eu era um rapaz com alguma ligeireza geográfica e física, e ia 2 vezes por ano a Londres. Praticamente sempre consegui falar um inglês decente, que ainda hoje não consigo, mas ia lá o quê? Carregar, ainda não havia FNAC cá, não é? Portanto, ia carregar as malas, que iam praticamente vazias para lá e que vinham cheias para cá, com tudo o que era ilustração, cartoon, revistas, jornais, tudo o que era design, ilustração, não sei o quê, e grandes calhamaços sobre história da arte e não sei o quê. E depois ia às lojas de banda desenhada, que tinham geralmente aquela parafernália que nós vemos aqui também, de gadgets, de coisas de colecionismo também, bonecos horríveis ou não sei o quê. E na Forbidden Planet, perto da Charing Cross Road, havia uma Forbidden Planet, que era uma grande livraria de banda desenhada, que tinha uma coisa que me fascinou, que eram os filmes do Ed Wood. Eu comprei 3. Este aqui é o mais conhecido, o Plan 9, que é um filme ridículo, feito em casa. Tem discos voadores que são feitos com pratos e coisas da cozinha. Assim, o Alder me-se pegado. Depois tem este Bela Lugosi, que era um daqueles cromos também dos filmes de terror, né, dos Dráculas e não sei o quê. E eu, portanto, sempre gostei muito destas bizarrias cinematográficas, e daí tê-las escolhido para aqui e não um filme do Fellini ou do Spielberg. Exatamente. Ou do Antonioni. Eu no Palácio Foz lembro-me de ter visto um filme chamado Duelo, que foi o primeiro filme a sério que o Spielberg fez, e que é um filme dramático, quase de terror,
Mas era um filme de baixíssimo orçamento, eu lembro disso. Mas o Bruce Lee é um outro tipo de paixão. Ou seja, isto é uma caixa que tem aí 20 anos, talvez. Aliás, alguns dos CDs já começam a estar ratados pelas bactérias ou o quê, já é difícil ver o raio dos filmes. Mas o Bruce Lee vem de uma outra paixão dos anos 70, que eram as artes marciais. Tenho que ser franco, nunca pratiquei nenhuma. Nada. Mas adorava ver os filmes. Assim como os filmes que a gente chamava de romanos, mas que têm o nome de Peplum. Mas também os filmes de karatê. E, de facto, o Bruce Lee trouxe... Para já tem uma biografia extraordinária. Fabulosa mesmo. Um tipo incrivelmente... Um super atleta. E que se tornou também um interessante realizador e, sobretudo, um fantástico ator. Não faltavam, nesta altura, atores de artes marciais, né? Mas este tipo é extraordinário. Portanto, aquilo era uma paixão incrível. A gente discutia isto na escola, né? Com 15 anos, 16, mesmo depois do 25 de Abril. Quer dizer, o 25 de Abril era uma confusão e uma paixão incrível pela política, mas era uma coisa que nos era inoculada. Era uma fantasia. A gente entrava naquilo, lá o coração, esgaranhava-se e tal, contra os maoístas, sobretudo, mas era uma coisa claramente que era importada, não é? Era importada. Agora, o Bruce Lee, o karatê, era uma coisa que nos dizia muito. Exato, que tocava bastante. E daqui passamos, Jorge, não te queria perguntar, sabes, não sei, para esta gravata. Tu tens uma coleção de gravatas absolutamente incríveis, não é? E para este diabo. Bom, dos anos 90, sobretudo no Independente, eu andava sempre de gravata, mas com camisas de cor, e não era propriamente de fato, não é? Mas andava sempre de gravata, eu adorava, tenho uma coleção enorme, e as minhas gravatas, como vocês já devem ter percebido, não eram propriamente as gravatas dos betos ou aquelas dos administradores e não sei o quê. Um grande desgosto que eu tenho é que ando a tentar abater a barriga. Depois, a certa altura, também já não era muito confortável para mim ter camisas com uma pança razoável de senhor bem na vida, não é? Ou, pelo menos, bem alimentado e pouco dado ao exercício físico. Mas, então, um dos grandes desgostos que eu tenho é que não consigo recuperar a gravata porque já não se usa praticamente. Não é? Até mesmo o mais pintado administrador ou executivo de uma empresa top anda com a camisinha aberta, meio azulinha, não é? Claro, com o seu casaquinho, mas não usa gravata. Bom, mas eu então comprava... Mas esta é do Piero Farnacetti, atenção. Farnacetti, bom. Que é um designer italiano. Sim. Esta coisa Tenho várias dele. Esta eu escolhia porque obviamente tem muita piada. Imagina isto no corpo de um homem, não é? Pendurado ao pescoço, com a pistola a apontar para baixo. Querem um exercício de maior humildade, não é? Do que este. Bom, mas é belíssima, é belíssima, de cor creme. E tinha de animais, até não era de sardinhas, mas de salmões, imenso, também tinha de flores e de riscas e de bolas, tinha de tudo. Quanto mais extravagantes eram, lembro-me até, tenho uma gravata feita em madeira que eu tenho a impressão que me foi oferecida por alguém nesta sala também. Acho que sim. E este diabo? E este diabo é uma outra paixão que eu tenho, que é o figurado de Barcelos. Sobretudo ali das Ramalho, da Júlia Cota, dos Mistério e mais uns quantos de Sapateiro. Agora uns galos de Barcelos fantásticos, que não têm nada a ver com aquele galo todo pintado, assim, com cores de Smarties, não é? Que são fabulosos. É uma onda nova de galos de Barcelos. Eu nunca comprei um galo de Barcelos, porque eu achava aquilo odioso, mas agora já tenho 2 lá, enormes. Mas são muito diferentes. E então, tenho 6 diabos destes em casa. Na consola de entrada da casa. E sempre achei fantástico. Isto é uma coisa profana, embora remeta para a religião, mas é uma coisa profana, e acho que vem lá do princípio dos tempos. E essa coisa telúrica, animal, primitiva, que está nas mãos destas ceramistas, são quase todas mulheres. Curioso. Mas também não tenho assim uma explicação. Aliás, ela é a neta do criador do Galo Barcelos.
Sim, tu contaste-me isso, eu nem sabia bem disso, não é? Mas então, eu adoro estas monstruosidades que as Ramalho também tinham, e têm ainda, não é? Uhum. Mas o que é fantástico no figurado de Barcelos é que não entra em decadência. Ou seja, mais ano, menos ano, aparece mais um tipo fantástico. Às vezes, alguns põem os olhos a desenhos animados, não é? Ou a mangá. Pronto, eu esse evito. Não é? Mas, no geral, eles conseguem renovar a linguagem à volta destas bestas e destes monstros e não sei o quê, meio humanos, com uma relativa facilidade, que eu acho fantástico. Ou seja, não é uma coisa que enquistou, não é? Ficou perdida no... Não. São peças caras, obviamente, quer dizer, um bicho destes custa 200 ou facilmente 300. Também depende do sítio onde se comprar, não é? Se for na Baixa Pombalina, pode custar 300 euros, se calhar. Mas eu adoro isto, acho. E acho fantástico também ser uma espécie de cartão de visita da minha casa. Não é? As pessoas entram, porta de entrada, tem uma consola e lá estão eles, todos juntos. E agora, queria mostrar aqui outra das tuas paixões, o policial, e este policial tem muito a ver também com esta capa fantástica, da ilustradora fantástica, e da Valentina, que é desta banda desenhada e erótica, mas também de sonhos, entretanto, investigar, descobri que ela era fotógrafa, começa como fotojornalista e passa a fotógrafa de moda, e tu também tiveste um sonho um dia de eventualmente ser fotógrafo, tiveste uma paixão, tinhas laboratório em casa, querias fazer retrato. Fala-me um bocadinho aqui do policial, da Valentina. Em primeiro lugar, assim, o género policial é um género que eu adoro e consumi centenas de livros destes. Também lia dos outros, sérios, mas também lia destes. E depois, já fiz um livro e uma exposição sobre a história do policial português. O policial português era uma espécie de paraliteratura, embora hoje essa expressão já não se use muito, mas era um género paraliterário, e portanto não era muito estimado, e é verdade que os editores portugueses do princípio do século XX tudo fizeram para dar cabo dele, do prestígio dele, com cenas mirambulantes, com detetives, muitas vezes até feitos por autores portugueses, por escritores portugueses, mas sempre com pseudónimos anglo-saxónicos. Não fosse a malta achar desinteressante comprar um policial de um autor chamado José Manuel Lopes, ou coisa assim, não é? Há coleções emblemáticas, como a Vampiro, como a X, mas há uma outra muito bonita, talvez a mais bonita de todas, que é esta, da Empresa Nacional de Publicidade, que é dos anos 40. Esta é feita pelo Fernando Bento, e eu costumo dizer que era a capa do livro que ele levava para uma ilha deserta. Bom, é um bocadinho macabra, não é? Mas esta contenção cromática é feita por um grande artista também da banda desenhada, da época de ouro da banda desenhada portuguesa, o Fernando Bento, um tipo com um traço fabuloso, extraordinário, e portanto era a capa que eu levaria comigo. Tenho uma paixão incrível por esta capa. É uma entre muitas bonitas, ele tem mais também. Bom, a Valentina, por acaso não estava cá por ser a Valentina, era por ser o Guido Crepax, que é um dos meus autores de eleição, de estimação, italiano, de uma geração de grandes bandadesenhistas italianos, como o Battaglia, o Topi. Tenho muitos livros deles. Ele começou na publicidade, que eu tive a ver, e depois vai abandonando a publicidade. Sim. Um desenhador notável, com um estilo que a gente podia chamar erudito, muito sofisticado, que tinha, a personagem mais conhecida dele era a Valentina, uma fotógrafa que andava, enfim, passava pelos seus dramas existenciais, mas sempre com uma elegância notável, nem sempre muito vestida, portanto podemos considerar isto como uma obra erótica, mas era sobretudo o Guido Crepax que ilustrou muitas obras eróticas, como a História de Dó, por exemplo, mas é a minha homenagem a um incrível ilustrador e bandadesenhista, que já morreu, de uma geração italiana. A gente pode pensar, banda desenhada italiana, sério? Sim, como também os espanhóis têm épocas de ouro, né, ligadas à banda desenhada, incrível. Já está habituado a pensar nos franco-belgas e nos americanos, não é? Mas todos estes... E nós também tivemos, não é?
é sempre um bocadinho académico, sobretudo nas temáticas e tal, mas todos os países da Europa, digamos, e até da América Latina também, ou seja, do continente americano, tiveram às vezes, os americanos têm sido mais constantes, assim como os franceses, né, e os belgas, ou seja, vão produzindo grandes autores, grandes artistas gráficos, mas não era tanta Valentina, digamos, objeto erótico, não foi? Quer dizer, tenho os livros todos dela, não é? Neste caso, em espanhol, não é? Ou seja, o espanhol para mim tornou-se confortável de ler, mas o italiano nunca seria. Portanto, isto é do tempo em que eu ia a Madrid, alternando com Londres, ia a Madrid 2 vezes por ano, e portanto também estava sempre a barbatar livros. Não é? E em termos de paixões, passamos agora para uma das coisas, que era do Citroën Boca de Saco. Eu sei que tiveste 3 das tuas viagens mágicas a mundos pré-históricos da Inglaterra. Mas aqui, estes carros têm uma história, principalmente o terceiro, não é? Tu comparaste se não me engano, um escultor. Francisco Simões, é? sim. Mas que era de que eu não gramava propriamente como artista plástico e escultor. Há muitas obras dele, até públicas. Há uma estação de Bento de Campo Pequeno é decorada por ele, por exemplo. Assim, um designer estiloso e yuppie, como eu era nos anos 90, não podia ter um carro qualquer. E para mim estava fora de questão ter BMWs ou Mercedes ou essas coisas todas, não é? Mas, enfim. Mas então, o que é que eu pensei? O Boca de Sapo. Para um ignorante da mecânica, e até da condução, mas sobretudo da mecânica, como eu, que não vivia num primeiro andar da estrada de Benfica, muito apertado, que não tinha garagem, era o pior carro que se podia ter ou comprar. Um carro enorme. Aliás, o primeiro, houve uma mocada na porta de trás, uma vez em que eu tentei fazer os 90 graus de umas ruelas da moraria, não, da Madragoa, por aquelas ruelazinhas, não é? Tem uma traça, digamos, muito certinha, muito geométrica, não é? Portanto, não consegui fazer a curva e o carro ficou encaixado na esquina do prédio. Isso foi logo no primeiro, que era um Citroën que veio de Angola e era um DS-19. Mas todos tinham este aspecto. Porque o início deste carro, que também é uma grande personagem de cinema dos filmes do Tati, não é? Vocês talvez se lembrem dele, agora já não se vê na rua, não é? Eu tive 3 carros destes. E eu era tão yuppie, que cheguei a ter 2 ao mesmo tempo. Um que seria para o inverno e outro para o verão. O do verão tinha a capota branca, pérola, e era um azul celeste parecido com este, mas também metalizado. E o outro foi o meu terceiro carro, que era cinzento escuro, que foi o tal que eu comprei. Fui ver o showroom dele a Sintra, e à garagem onde ele tinha o carro. Ele estava a guardá-lo para a filha. Vejam só o disparate. Guardá-lo para a filha. Um pesadelo, estes carros, sempre a pingar o óleo da suspensão. Eles fazem habilidades notáveis. São carros... só havia um carro do tamanho deste, que era uma Peugeot 504, ou que era uma break, né? Que era tão grande como este carro. De resto, ele era o maior carro que havia. Carro normal, não é? De cidade, para o público em geral, era o maior carro, era carro de administradores. Esse carro que eu comprei ao Francisco Simões tinha sido o carro da família Ricardo Espírito Santo. Nunca me senti incomodado com isso, ele disse-me logo, não é? Nunca me senti incomodado com isso, o carro estava um bocado fanado, por causa disso. Era carro motorista, não é? Portanto, era um carro para gastar, não é? Mas tinha ar-condicionado, tinha injeção eletrónica. Portanto, eu tive um DS-19, um 21 e um 23. Transformei o 21 assim, mais ou menos com este aspecto. Não tenho praticamente fotografias de eu com esses carros, o que muito me penaliza, e acabei por ter aqui uma miniatura muito tosca, aliás. Assim, parece daquelas miniaturas feitas em África, muito artesanais, feitas... Sim, exatamente. Assim, E o cavalo da Finta, esta tua paixão pela pré-história e muito associado também ao universo inglês, ao misterioso, ao rei Artur... Que era outra bancada que nós tínhamos nos anos 70 também, para além do Kung Fu e da política, era
o Triângulo das Bermudas, eram as pistas para extraterrestres nas cidades perdidas da América do Sul, naquelas civilizações azteca, maia, a gente devorava aqueles livros, não é? Eu aliás contei-te que havia um que eu consegui recuperar há pouco tempo no Alfarrabista, que era A Terra é Oca. Alguns ali pelos polos, dá-se a volta de avião, nem se percebe, de repente estamos no meio da Terra, no centro da Terra, com civilizações e... Pronto. Aquela viagem ao centro da Terra, não é? Também, que é um clássico de ficção científica. E então houve uma altura em que a minha ligeireza mental estava mesmo muito dedicada a isto. Então o que eu sonhava era ir à Ilha da Páscoa. Nunca fui. Guardei recortes, revistas, coisa. Nunca fui lá, mas gostava de ter ido ver, sentir qualquer coisa de diferente que aquilo tivesse, né? Dado o seu passado misterioso, daquelas estátuas, do desaparecimento da vegetação, aquilo foi tudo rapado, enfim. E então contentava-me, apesar de tudo, com fenómenos um bocadinho mais à mão, nomeadamente a Inglaterra. A Inglaterra tem ali uma zona. Eu cheguei a ir à Cornualha, ver o Castelo do Rei Artur, mas, como tu sabes, eu tenho alguma dificuldade em estar a horas em algum sítio. Cheguei lá, já o castelo tinha fechado. Epá, isso foi notável. É o dito castelo do Rei. Fui com a Sónia Matos. Fui com a Sónia Matos, que é hoje diretora de arte do público. E foi no dia, lembro-me bem, que só foi lá uma vez, não é? Fomos lá a um pub, depois daquele fracasso do castelo, fotografámos o castelo hoje. O castelo é atribuído como sendo a residência do Rei Artur, enfim. Aquilo chama-se a gruta do Tintagel, é mesmo na costa, corvos por todo o lado, aquilo tem assim um ar um bocadinho de filme do Hitchcock. Fomos a um pub e o que é que estava a dar? Um jogo entre Portugal e Inglaterra. Com aqueles cromos, batacões, a beber cervejas e a ver o jogo, e nós, os dois portugueses, lá também a ver o jogo. E foi aquele jogo, eu não sou muito de futebols, mas foi aquele jogo em que o Figo meteu um golo na baliza de Inglaterra para ir quase no meio campo. Sim. Os gajos se danaram com aquilo, os assistentes lá do pub. E nós, eu e a Sónia, muito caladinhos lá. Depois fomos embora, acho que não sei se vimos o resto do jogo, acho que não. Mas lembro-me bem dessa coisa. Mas tive mais sucesso com outros fenómenos sonantes, que na altura, eu ainda cheguei a ir, numa altura em que aquilo era fácil de andar à volta daquela coisa, não sei bem como é que se chama, aquele dolmen ou o que é aquilo. Nas últimas vezes, eu fui lá várias vezes, pelo menos umas 3 vezes, já tinha cercas e coisas, e aqueles torniquetes de passar, de pagar e não sei o quê. Portanto, aquilo já estava turistificado de uma maneira que a gente já não se conseguia aproximar daquilo. Eu compreendo, obviamente, mas ainda cheguei. Havia coisas fantásticas nessa zona. O maior monte artificial da Europa. Uma colina modesta, comparados com as nossas colinas de Lisboa, obviamente, era um monte, não é? Só que foi feito, foi fabricado, foi uns malucos quaisquer, no princípio da Idade Média, ou talvez um bocadinho antes, eu não tenho ideia, mas não era tão pré-histórico como tudo o resto que temos estado a falar, dos cavalos, não é? Os cavalos brancos. Mas um monte, e aquilo tinha uma cancela, a gente marimbou-se daquilo, andou para lá a rebolar no meio do monte artificial maior da Europa, não é? Feito pelo homem, não é? Feito pelo homem. Mas o que era mais notável, isso foi uma das outras viagens que eu fiz, ia sempre com malta, com os amigos, com a namorada, enfim, e eram os cavalos brancos, muito impressionantes. Este é o mais célebre. São pré-históricos, mas o bom aspecto que eles têm hoje em dia deve-se ao facto das populações locais irem lá de X em X anos, 7 em 7 anos, 7 em 7 anos, cortar a vegetação, ou seja, jardinar aquilo. E isto é feito, o branco, desse caminho, não é? Quando lá estamos não temos noção nenhuma. É uma espécie de labirinto, não é? Quer dizer, isto só visto de longe, eles geralmente faziam isto nas encostas, não é? E pronto, isto tinha um significado altamente metafísico, não sei o quê, religioso, mas
é muito impressionante porque são cavalos enormes, gigantescos, né, com larguíssimas dezenas de metros, feitos por tribos, por populações pré-históricas. Naquela zona há vários. E portanto, aquela zona de Inglaterra é assim uma meca para os cromos que gostem destas coisas. O oculto e o misterioso e não sei o quê. Porque não eram só isso, eram, por exemplo, megalitos em círculo. Nós também temos isso, por exemplo, ao pé de Évora. Temos. Só que lá são maiores. Não é? E, portanto, havia várias manifestações de culturas pré-históricas com um certo significado. Stonehenge, não sei o quê, virado para não sei quando, solstícios e não sei o quê. Eu agora já me esqueci dessa conversa, Claro. né? Mas eu adorava isso. Olha, para aproveitar, Jorge, as manifestações, eu falo sempre aqui, pergunto sempre aos meus convidados, como última pergunta, antes de falarmos do objeto, falo sempre do síndrome de Stendhal, que era um escritor francês apaixonado por Itália e fez um guia sobre Itália, e perante os frescos de Giotto, ele sentiu uma comoção tal, começou a ter umas tonturas, praticamente ele ficou muito comovido por perante tanta beleza. E depois é muito interessante que há uma psicóloga italiana que pega naquilo e transforma no síndrome de artista. Porque Florença é uma cidade absolutamente extraordinária. Tu já sentiste uma comoção tal por uma paisagem, por uma obra de arte, por algo que deixasse assim perfeitamente estonteado e emocionado? Posso dar-te enfim, pode ser objetos também. Pode. Bom, eu não sou daqueles designers que têm uma casa de revista. Eu gostava, mas não consigo, sobretudo com crianças, gatos, uma cadela, não dá. Não dá mesmo, pronto. Mas na minha casa, portanto, isto é a outra casa onde eu vivo com a família, depois tenho a minha casa antiga no Carmo, essa é um bocadinho mais estética, digamos, mais esteticizada, não é? Embora também já um bocadinho caduca, não é? Ou decadente. Mas de facto, sempre houve objetos que me apaixonaram e que me criavam uma compulsão para os adquirir ou para os ter, não é? Ou para os ver, no mínimo, não é? O Boca de Saco foi uma coisa assim, não é? Já fora completamente de tempo, não é? Os últimos foram dos anos 70, mas eu tenho uma paixão incrível por uma coisa que são as flores da Lego. Eu compro daquilo à pasada, já enchi a casa da minha família, já enchi a minha casa, que é uma espécie de casa-museu de ilustração e de bonecos, onde está o figurado de Barcelos, onde estão os dinossauros, os Bionicles, e toda a espécie de tralha que vocês possam imaginar. E, portanto, eu acho aquilo maravilhoso. E a emoção, ou a comoção, não é só estética. É também, como sou um empresário frustrado e medíocre, eu olho para aquilo que é um negócio fabuloso. É um negócio fabuloso. Quando falo daquilo, a maior parte da malta sabe o que é e muitos têm em casa também. E aquilo é fantástico, é muito bonito. Que raio alguém se lembrar. Uma coisa é fazer carrinhos e caravelas e aviões e não sei o quê. Agora, flores de plástico, né? Que foram banidas, né? Foram substituídas, porque antigamente havia flores de plástico. Na minha casa, pobrezinha de Benfica, havia rosas vermelhas, lembro muito bem, muito toscas em plástico. Bom, isso tornou-se depois um símbolo de mau gosto e de pelindrice, né? Mental e económica, né? E, portanto, começaram a aparecer as flores em tecido ou em materiais geralmente moldáveis, mais realistas e tudo mais. Agora, as flores da Lego são de uma beleza estonteante, de uma perfeição inacreditável, que implica, obviamente, um negócio também muito complicado, porque já não é fazer cubinhos ou retângulozinhos, tipo tijolos, né, que se encaixam. Agora estamos a falar, se pensarmos em outras séries que eles têm, como os quadros do Van Gogh, estamos a falar de milhares de peças diferentes, que implicam moldagem, ou seja, implicam uma indústria pesadíssima, né? E, portanto, tenho uma grande reverência por aquilo como negócio, pelo seu sucesso, que é uma coisa que eu também admiro, e às vezes invejo, mas beleza estética.
Mas tenho outras coisas. Uma delas eu por acaso até trago hoje, né? Em mim. Que é isto? São os ténis da Adidas, um bocadinho mais caros do que é normal, mas quando os vi em Paris, quando fui fazer uma curadoria e uma exposição de ilustração lá no Grand Palais, tropecei neles numa sapataria. Epá, e tive medo de os comprar lá, por causa do tamanho que os meus pés... Epá, para além das orelhas, eu pensava que era só as orelhas que cresciam com a idade, os pés também. Eu calço o 45 e 1/3. Eu sempre fui rapaz do 43. E depois do 44. E agora calço o 45, 1/3. Que eu não sei que raio de vida é essa que os gajos fazem. Para ténis. Bom, mas eu estava com medo disso, epá, não estava com tempo, mas fotografei-os e disse, epá, isto tem que ser meus. E então consegui comprá-los depois quando voltei a Lisboa e fui comprá-los a Almada, lá um centro comercial, tem uma loja da Adidas e não sei o quê. E tem uns verdes fluorescentes também que eu andei de comprar. Bom verão. Olha, e passando da começão... Mas tinha uma outra coisa que talvez seja a começão mais recente que eu tive. Eu fui fazer uma palestra a Zamora, em Espanha, sobre sardinhas. Nunca tinha ido a Zamora, nada. A parte antiga de Zamora, isto foi há, um mês e meio, talvez, portanto, já não era propriamente no verão. Portanto, estávamos no outono, assim. Mas pronto, ainda a temperatura estava suave, não estava a chover nem nada. Aquilo, junto a Zamora, passa o Rio Douro, que eles chamam Douro. Rio Douro. Bom, e então, a parte antiga de Zamora, que é uma espécie de língua que se vai aproximando do Tejo e depois termina mais ou menos abruptamente numa elevação que depois tem uma campina enorme por aí abaixo, tem o Tejo a serpentear por ali e tem um castelo enorme. Alguém conhece Zamora? Não. Bom, eu disse Tejo, não, Douro. E então, aquele fim de tarde que eu passei com a Sari, ela foi comigo, não levávamos a criança, a Leonor. Epá, a arquitetura daquilo, muito uniforme na cor, uma cor de grão, assim, não é parecida com os italianos daquelas cores de terra, né? Mas tudo muito igual. Aquelas igrejas velhíssimas, românicas ou o quê, assim, do tempo daqueles do El Cid, ou não sei o quê, né? E depois as árvores. Epá, aquilo foi mágico para mim. E eu não sou muito de comoções com paisagem, né? Mas aquilo tocou-me imenso. Eu virei passar e disse, olha, eu não me importava de viver aqui, ou de ter uma casa aqui. Nunca tive assim grandes sonhos de imigrante, nada. Mas tão bonito. Há zonas em Lisboa que se parecem um bocadinho com aquilo. Por exemplo, o Paço da Rainha e uma zona ali no bairro Alto, onde está a Galeria Raton, creio eu. Fez-me lembrar, mas aquilo era bom, era melhor porque era contínuo durante, 1 quilómetro ou uma coisa assim, do centro da cidade até essa ponta. Uma coisa notável, muito bonito. Tão bonito que eu, apesar de ser um compulsivo fotógrafo de iPhone, não tive coragem de fotografar aquilo. Andei fotografar umas coisitas e tal. A gente às vezes passava por uma rua transversal e víamos o Tejo, o Douro lá embaixo. Uma coisa, mas lindo morrer aquilo. Zamora. E da comoção para os objetos, que eu peço sempre aos meus convidados para trazer um objeto, e tu escolheste este magnífico Pinóquio. Já tinha dito há bocado, veio de Bilbao, de uma vez em que fui ver lá o Guggenheim, trouxe 2, um para a minha irmã, outro para mim. Eu estava um bocadinho mais farrapado, porque já conheceu 3 ateliês, 3 casas diferentes. Eu me alhei. Mas como ele é mentiroso, eu nunca pus lá nada dentro. Podíamos tirar daqui uma conclusão simpática, que é a nossa profissão é muito mentirosa. É como a dos advogados. A profissão do designer é muito mentirosa. E, portanto, este tipo que está lá pendurado numa prateleira do ateliê, quando eu topo com ele, quer dizer, ele já faz parte da passagem do ateliê, a maior parte das vezes que varro a prateleira não o vejo, não é? Mas às vezes fixo e fico sempre a pensar,
que é também um exercício de, é assim, toma lá, que é para não te armares, né, em esperto. Né? O que tu fazes todo o tempo é mentir. É dar uma imagem muito, muito positiva, muito simpática de coisas que às vezes não merecem. E, portanto, eu também me sinto um Pinóquio. E é verdade que o nariz também me cresce um bocadinho, mas não muito. Não tanto como as orelhas e os pés. Os pés começam a ser um problema dramático. Qual é que os ténis 43 custam o mesmo que os ténis 45 e 1/3? Não é? Senão não estávamos Olha, tramados. e do Pinóquio vamos passar, porque o tempo escasseia, não é? Para conversar contigo, fazemos conversas fantásticas. Escolheste para eu ler, eu penso sempre aqui um texto, um poema, e que vem na sequência do Pinóquio, um rifão cotidiano do Mário Henrique de Leiria, portanto, um rifão surrealista, que eu vou-te ler, que é famoso e que está gravado e foi lido pelo Mário Viegas, e obviamente não vou imitar o Mário Viegas, mas vou ler de uma maneira especial para ti, ou tentar. Uma néspera estava na cama, deitada, muito calada, a ver o que acontecia. Chegou a velha e disse: olha uma néspera. E zás, comeu-a. É o que acontece às nésperas, que ficam deitadas, caladas, a esperar o que acontece. Obrigado, Jorge. Obrigado por ter estado aqui connosco neste dia de chuva.